Satnam, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa primeira aula do mês 5 do nosso Prana Yoga. Sim, chegamos no mês 5, o último mês desse estudo. Que prazer gigantesco ter estado com vocês ao longo desse processo todo. Não vou ficar aqui fazendo muitas declarações, vamos deixar isso para a despedida do projeto, que vem lá na quarta aula de Bhastrika Pranayama. Hoje, o que eu gostaria de salientar com vocês é então a técnica de respiração. Como vocês já sabem, essa primeira aula é toda voltada para o aprendizado dessa técnica de respiração. Eu acho que eu não vou conseguir comentar muita coisa sobre o Sutra e esse termo Pantha, que vai estar com a gente ao longo do mês. A virtude do nosso mês, inclusive, vale dizer, é transformação. Afinal, a técnica Bhastrika Pranayama é uma técnica de vigor e ela nos exorta mesmo a essa capacidade de nos transformar. Bom, vamos sem muitas delongas, direto então para o nosso texto do Hatha Yoga Pradipika. Então, o texto do Hatha Yoga Pradipika sobre Bhastrika Pranayama, vou ler para vocês. Ao adotar-se Padmasana, colocando-se os pés sobre as coxas opostas, eliminam-se os efeitos nocivos de todas as doenças. Verso 60. Após ter adotado corretamente tal postura, com as costas e a nuca alinhadas, fecha-se a boca e exala-se com energia pelo nariz, de forma tal que se sinta pressão no coração, na garganta e na cabeça. Então, inala-se rapidamente até que a força vital alcance o lótus do coração, Anahata Chakra. Então, vejamos aqui já essa instrução para que seja uma exalação forte e uma inalação forte. Então, a exalação que deveria então gerar uma pressão no coração, na garganta e na cabeça, a gente já vai entender isso. E essa inalação que faz com que a força vital vá aqui em direção ao nosso Anahata Chakra, não é lá no umbigo, como muitos professores acabam dizendo, essa concentração exacerbada no umbigo para a respiração, às vezes mais atrapalha do que ajuda. O umbigo, que a gente faz com ele é relaxa, deixa o corpo, porque o corpo sabe respirar, então a gente às vezes acaba se confundindo muito se fica prestando atenção no reto abdominal, no músculo aqui da barriga. Seguimos então para o verso 62 e 63. Repete-se a expiração e a inspiração desta forma sucessivamente, como o ferreiro que maneja seu fole com força. Assim, consegue-se uma circulação constante de prana pelo corpo. Ao sentir o corpo cansado, exala-se vagarosamente por Pingala, a narina direita. Então, atenção aqui para a finalização do Bhastrika. Então, quando a gente está com o corpo cansado, ou quando simplesmente a gente vai encerrar a prática, a técnica, então você tem que exalar pela narina direita, Pingala. Após encher o interior do corpo com prana, fecham-se ambas as fossas nasais com o polegar, o anular e o mínimo. E o que eu entendo é isso aqui, usar esses 3 dedos para fazer essa pinça desse jeito aqui, escondendo o dedo indicador e o médio, Então você fecha o nariz desse jeito na hora que você estiver inalado. Então, vamos recapitular? A gente exala pela narina direita, inala por ambas as narinas, ainda que isso não esteja escrito aqui. O que está escrito é que nós deveremos estar com o pulmão cheio de ar, ou com o corpo cheio de prana, e quando o corpo estiver cheio de prana, então a gente vai usar esses 3 dedos como eu mostrei, e fazer essa pinça e fechar o nariz para segurar o ar dentro do pulmão. E aí, então aqui está escrito, segurar o ar dentro do pulmão. Lembra que eu já disse que é Kumbhaka o nome disso? Então aí o verso 65 diz: faz-se então Kumbhaka, segundo a descrição anterior, e exala-se lentamente através de Ida, a narina esquerda. Isto elimina os desequilíbrios causados pelo excesso de Pitta, fogo, Kapha, terra e água, e Vata, que é ar e éter, e estimula o fogo gástrico do corpo, que é diferente de quando ele está falando Pitta. Uma coisa, outra coisa é outra coisa, ainda que os dois sejam fogos, tá? Mas deixamos essa parte para outro momento. Esse procedimento, verso 66, esse procedimento desperta Kundalini rapidamente, purifica as nadis, é agradável e benéfico. Desta maneira, eliminam-se os obstáculos que obstruem a entrada de Susumanadi ou Sushumnadi,
Sushumna Nadi é simplesmente o principal Nadi que nós temos em nosso corpo. Lembra que eu já falei que os nossos Nadis ou Nadis são os nossos canais energéticos e que o nosso corpo tem mais de 72 mil canais energéticos? Pois é, desses 72 mil canais energéticos, o fundamental, o principal é chamado Sushumna. E aí a gente tem uma à direita chamado Pingala e outra à esquerda chamado Ida, né? Então esses são os três principais canais energéticos, mas o Sushumna é o principal deles e ele é central, né? Enquanto o Ida e o Pingala, eles têm suas lateralidades, né? Seu direita ou esquerda. Bom, verso 67 é o último. Este Kumbhaka, denominado Bhastrika, deve ser praticado com afinco, pois faz com que o prana atravesse os 3 nós, ou granthis, que estão ao longo de Sushumna Nadi. Esses 3 nós energéticos, chamados Brahma Granthi, Vishnu Granthi e Rudra Granthi, são obstáculos ao longo do canal central que a energia psíquica precisa percorrer após haver despertado. O primeiro está localizado no chakra básico, Muladhara, o segundo no chakra cardíaco, Anahata, e o terceiro no chakra do intercílio, aqui no ponto central da testa, Ajna Chakra. Sua função é prevenir o despertar indesejado da energia potencial, entre parênteses, Kundalini. No começo do texto está falando que é para despertar Kundalini. No final do texto está falando que a função é prevenir o despertar indesejado da Kundalini. Aqui são as questões do Hatha Yoga Pradipika, assim como nos Yoga Sutras, que faz com que várias escolas de yoga digam coisas que são às vezes diferentes, porque há uma dubiedade. Talvez a gente precisaria estudar muito sânscrito para se aproximar fundamentalmente daquilo que está escrito no texto original. O que a gente tem de acesso hoje é a tradução, e aí na tradução a gente está encontrando aqui essa ambiguidade, né, da função fundamental de Bhastrika Pranayama. Será que é para elevar a Kundalini ou será que é para prevenir que essa Kundalini suba em um momento em que a gente não gostaria que isso acontecesse? De um jeito ou de outro, o que eu acho que é importante a gente pensar, quando estamos diante desse tema Kundalini, que é tão hoje em dia famoso e tão mal interpretado muitas vezes, eu acho que a gente precisa pensar em Kundalini não com o nome Kundalini, porque muitas vezes a gente nem sabe o que isso pode significar e não tem assim uma proximidade, uma intimidade tão grande assim com termos em sânscrito para compreendê-los da maneira como eles deveriam. Então, se a gente não vai usar Kundalini, também não deveríamos usar energia sexual, que é o que muitas vezes se escolhe para substituir a palavra Kundalini. Eu acho que isso gera uma má compreensão dessa força muito grande. Ao invés disso, por que não usarmos, assim como está aqui no Hatha Yoga Pradipika mesmo, energia potencial ou energia da consciência? Eu vou somar uma terceira possibilidade. Quando eu estava na minha formação de Kundalini Yoga, eu não sei quando, eu não sei quem, mas em algum momento, algum dos professores que passaram pela minha formação explicou Kundalini. E quando eu entendi o que era Kundalini, o que eu entendi sobre Kundalini é aquela força que faz com que a gente coloque a nossa existência no mundo. Digamos assim, você passa muito tempo sonhando com aquele projeto. Sabe aquele projeto? E você nunca colocou ele para fora do papel, ou mesmo que seja das suas ideias até. Então, essa dificuldade de você jogar para a realidade aquilo que mentalmente ou emocionalmente você deseja, essa é uma dificuldade de todos nós. E esse feito, essa ação, ela exige uma energia. E o nome da energia para colocar você no mundo é Kundalini. Calha de acontecer que quando nós temos um filho, nós vamos colocar outra vida que parte da nossa própria no mundo. Pensa, aí eu preciso de muita energia como essa. E aí a energia é também a Kundalini. E aí talvez as pessoas juntam uma coisa na outra, criam um raciocínio lógico e passam a entender Kundalini. Às vezes junta bastante com Freud, né, que falou de libido, mas aí junta Kundalini com energia sexual e vira uma paçoca, porque ninguém entende mais nada. E aí tem muitas más interpretações, maus usos e até algumas
coisas por aí que beiram, né, uma falta de ética às vezes, um desrespeito com a humanidade em determinadas práticas que se tem com esse nome. Não é o caso também da Kundalini Yoga, porque aí a gente está falando de um indiano que trouxe esse termo. Talvez a gente não precise desconsiderar o fato de que Yogi Bhajan era muito bom e sabia muito bem como colocar os nomes nas coisas para que essas coisas pudessem ser, desculpa a palavra, mas vendáveis de alguma forma, e tá tudo bem, porque ele estava participando de um sistema que justamente exige esse tipo de atitude. Mas Yogi Bhajan nunca, pelo menos na minha formação e com os professores que eu tive, fez uma má interpretação ou explicou o Kundalini nessa conotação sexual e que muitas vezes acaba sendo esquisita. Estou falando tudo isso porque Bhastrika, ou para impedir o desenvolvimento indesejado da Kundalini, ou para simplesmente fazer com que essa Kundalini suba, possa hoje em dia gerar medo nas pessoas, porque o que se ouve é alguma coisa talvez um tanto quanto desatinada do fundamento principal que é a Kundalini. Então, vamos praticar Bhastrika Pranayama. Vamos lembrar de uma coisa que eu acho que é fundamental, o fole do ferreiro. Esse é o movimento do fole do ferreiro. Eu fiz aqui numa intensidade e num ritmo que são bem vigorosos. Talvez você não queira fazer tão forte assim, e o ideal seria que você fizesse de uma maneira mais cadenciada, ou seja, ou até mesmo assim, só que aí a gente tem que ter muito mais cuidado. Ok? Lembre-se, no Hatha Yoga Pradipika diz corpo cansado. Ele não diz tontura, ele não diz vertigem, ele não diz mal-estar. E se alguma dessas coisas acontecer, é porque você está fazendo alguma coisa tipo assim, ó. E é delicada a diferença, presta atenção. Se eu continuar respirando profundamente e de maneira assim tão intensa e marcada, eu vou hiperventilar. E essa hiperventilação vai causar formigamento, tontura, vertigem. Cada uma das pessoas tem um tipo de experiência diferente com a hiperventilação, e isso significa que a gente errou a técnica. Não é assim. Por isso tem que ser uma inspiração e uma expiração forte, curta. E aí sim a gente está em Bhastrika Pranayama. Encerramos a nossa aula praticando Bhastrika Pranayama. Alinha sua coluna. Você viu que ele mencionou 2 vezes aqui que a gente tem que alinhar a coluna. Então alinhe sua coluna, relaxe seus ombros, apoie as mãos sobre os joelhos. Não vamos fazer mudra, a gente vai agarrar o joelho mesmo. Segura aqui no joelho para ter firmeza. Peito bem aberto, fecha seus olhos e vamos junto comigo, faça no seu ritmo, ok? Continue, atenção, tampa a narina esquerda e exala pela direita. Abra as 2 narinas, inale por ambas. Obstrua ambas as narinas com o dedo polegar, anular e mínimo. Segure. Agora, mantendo a narina direita obstruída pelo polegar, exale só pela esquerda. Relaxe ambas as mãos, inale. E por ambas as narinas, exale. Mais uma vez, inala. E exala. Pode ir abrindo seus olhos. Eu te agradeço muito a presença aqui. Nosso sutra de hoje, eu não vou deixar de falar o sutra, mas eu vou falar só e falar e a gente encerra, ok? Nosso sutra é Vastu Samye Chitta Beda Tayor Vibhakta Panta.
O nosso termo em sânscrito do mês é esse, panta, que é traduzido no livro de Swami Satchitananda como modos de percepção. Olha como isso é caro para mim, né, que tenho falado de percepção há tantas aulas. A tradução do sutra é: devido às diferenças nas mentes, até a percepção do mesmo objeto pode variar. Devido às diferenças nas mentes, até a percepção do mesmo objeto pode variar. Esse é o Sutra da parte 4, lá no finalzinho de número 15. Modos de percepção. Obrigado pela presença, pela escuta. Até a próxima aula 2 de Bhastrika Pranayama. Satnam.